Todo religioso gosta de ler a literatura de sua religião. E nós, como cristãos, temos nossa literatura, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e devemos ter como meta ler toda a Bíblia. No entanto, que a gente observa que muitas vezes os próprios cristãos, quando está lendo a Bíblia toda, chega no livro de Apocalipse, ele dá uma refugada. Às vezes tem receio, medo mesmo, às vezes, não entende direito. E aí ele acaba se afastando do livro. Os filmes futuristas também são os filmes apocalípticos, né? O próprio nome Apocalipse, quando alguém fala assim, vai sair um filme apocalipse, você só pensa em desgraça. E naturalmente, né, no nosso inconsciente coletivo, acaba nos afastando desse livro que é tão abençoado. É um livro que, na verdade, é um livro de alegria, é um livro que mostra a vitória final de Cristo sobre o mal, sobre Satanás. É a nossa vitória. Esse é o nosso tema que vamos abordar hoje. Olá, sou o pastor Gesiel. Seja bem-vindo ao canal. Esse canal tem a proposta de difundir a palavra de Deus. Conforme estamos falando, a nossa meta é ler a palavra de Deus toda, e o livro de Apocalipse está incluso. Então, por que eu devo ler o livro de Apocalipse? A Bíblia fala sobre esse assunto, sobre esse tema? Fala! E exatamente a nossa meditação hoje vai ser em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, que assim está escrito: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É importante entender, antes de a gente meditar sobre esse versículo, o contexto dele. Porque nos primeiros versículos, ele começa dizendo, no versículo 1, revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse não é um livro de predições, não é um livro de adivinhações, é um livro de revelação. O que é revelação? Em grego é apocalipse. É tirar o véu. Alguma coisa está coberta com véu e você tira. Isso é revelação. Então o livro de Apocalipse ele vai nos revelar. Ele vai abrir os nossos olhos, vai abrir a nossa visão. Para quê? A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então João recebeu essa missão, foi-lhe revelado e ele escreveu essa revelação para que hoje nós sejamos abençoados. E aqui já temos o primeiro ensinamento, que aquele que lê, o que ouve, o que guarda é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse, além de ser uma revelação, ele fala do passado, do presente e do futuro. Muita gente pensa que o Apocalipse fala só do futuro. Não, ele fala do passado também. Porque lá em Apocalipse, aqui mesmo no versículo 19, aliás, próprio capítulo 1, está dizendo, escreve, né, Deus falando para João, Jesus falando para João, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O que tens visto é o capítulo 1, são as visões que Deus revelou a João quando ele estava preso na ilha de Patmos. João foi perseguido como cristão, foi exilado na ilha de Patmos. Já era bem idoso, já era um senhor. E lá ele teve essa visão, então isso já passou. As que são, é o capítulo 2 e 3, era o tempo presente da época, que ele escreveu essa carta, no Apocalipse tem as 7 cartas para as igrejas, para 7 igrejas, que estavam localizadas na Ásia. É importante entender que quando a Bíblia fala, não só o Apocalipse, como todo o Novo Testamento fala de Ásia, está falando não da Ásia atual, que nós conhecemos, não do continente asiático que nós conhecemos hoje, né? Tem lá o Japão, a China, etc. Não, não é isso. A Ásia era uma província do Império Romano chamada Ásia Menor, que hoje corresponde à parte ali oeste da Turquia. Hoje corresponde a essa parte oeste da Turquia. Aquela época era chamada de Ásia Menor. Então, as que são exatamente para essas igrejas que estavam em 7 cidades da Ásia Menor, província romana. E as que hão de acontecer, do capítulo 4 até o final, capítulo 22. São os acontecimentos que ainda não foram realizados, que ainda vão acontecer. Agora,
Nesses três aspectos, tanto quando ela fala do passado, do presente, da época e do futuro, ela nos remete para o futuro também. Quer dizer, a mensagem do livro de Apocalipse é para hoje, é para nós, por isso que ela foi revelada. Não teria sentido eu revelar uma coisa que é só para o futuro. Não, é para o presente. Ele vai falar do futuro, mas serve para nós. Porque seremos bem-aventurados se lermos, ouvirmos e guardarmos. O livro de Apocalipse é tão bom que ele tem 7 bem-aventuranças. Mas depois fica para a próxima postagem, tá bom? Mas é para você entender por que você deve ler o livro de Apocalipse. Fala aqui no versículo 3º, bem-aventurado aquele que lê, ler, verbo ler. São 3 verbos, ler, guardar, ouvir, aliás, e guardar. Ler, ouvir, guardar. Ler é ler, não tem muita explicação, é pegar o livro e ler. Ok. Ouvir. Esse ouvir aqui deve ser entendido não só como ouvir, né, de orelha, como a gente diz, é prestar atenção, ficar atento. Então você tem que ler. Aliás, toda a palavra de Deus é assim, mas no livro do Apocalipse faz essa advertência, dá essa orientação. Preste atenção no livro. Lê o livro prestando atenção. Lê o livro com atenção. Fica atento àquilo que está escrito, que vai te edificar, vai te orientar, vai te dar um norte nesse caos que o mundo está hoje, vai te encaminhar para o caminho de Deus. Ler, ouvir e guardar. Guardar aqui, quando você fala assim, guarda esse celular para mim, né, para você guardar no local, ficar quietinho, né? Ou esconde isso aqui para mim, guardar. Guardar aqui não é isso. Guardar aqui é você guardar no seu coração. É você praticar. É você aplicar as ordenanças e os princípios expostos no livro. Tanto é que no próprio livro, no capítulo 22, versículo 7, diz: eis que venho cedo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha a outra bem-aventurança aí, bem-aventurado. Você vê aquele livro maravilhoso? Cheio de bem-aventurança. O pessoal fica só vendo o outro lado. Não, mas ele fala do juízo de Deus, por quê? Deus é um Deus justo. Eu costumo dizer que Deus joga limpo. O livro do Apocalipse, ele mostra a ira de Deus que será derramada sobre a terra. É o juízo de Deus, porque Deus é o Deus de justiça. É bom a gente falar isso, falar a verdade, né? Já que a proposta nossa do canal é difundir a palavra de Deus, a palavra de Deus é bem clara, que Deus é um Deus salvador, através de Cristo Jesus, mas é um Deus também de justiça, que vai executar a sua justiça. E o livro de Apocalipse mostra isso. Agora, muita gente fala assim, mas eu não entendo o livro de Apocalipse. Ora, vamos voltar ao versículo 3 para ficar bem claro? Quais são os 3 verbos? Ler, ouvir e guardar. Não tem o verbo entender. Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus coerente. Ele sabia que não daria para entender o livro, sabe por quê? Por um simples motivo, que o próprio Deus não deixou João escrever tudo. Ora, isso, Deus deu ordem para João não escrever tudo o que ele estava vendo. Quer ver? Vamos aqui para o livro? Apocalipse 10, versículo 4. João estava no céu, né, em espírito, foi arrebatado, ele estava escutando as vozes. E o versículo 4, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte, assim está escrito: quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Isso é João falando, não é Deus não, é João falando. Eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, não o escrevas. Deus deu a ordem. João, traduzindo para hoje, João, o que você escutou, não escreva. Por isso que o livro de Apocalipse, vamos dar uma ilustração primeiro. Você vai na livraria e compra um livro. Aí você está em casa lendo, chega numa parte do livro, tem ali 100 folhas em branco. Eu pergunto, você vai conseguir entender o livro? Por mais inteligente, por mais estudioso que você seja, tem um hiato. Você não vai conseguir entender o livro. Apocalipse é a mesma coisa. Não se preocupe em entender. Tanto é que existem várias interpretações. Muita gente fala, a Bíblia é confusa, tem muita interpretação no Apocalipse. Não é porque tem muita confusão. É porque o livro está incompleto. Nenhum ser humano pode ser o melhor teólogo, pode ser o melhor doutor em Bíblia, vamos dizer, fez pós-graduação, fez mestrado, não vai conseguir entender 100% a Bíblia. A Bíblia não, ou o livro de Apocalipse. Porque ele está incompleto. Foi porque houve uma falha. Não, foi porque Deus ordenou. Veja bem, uma das razões
é porque o livro de Apocalipse, estando incompleto, a gente já não entende direito. Imagine se ele tivesse completo. A nossa mente é limitada. Deus mesmo falou: os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Por isso que você não vai entender plenamente. Mas não é por isso que você vai deixar de ler, ouvir e guardar. Se não fosse assim, Deus ia falar: não leia. Se você não entender, não leia. Não está escrito isso. Quer dizer, mesmo sem entender, eu devo ler, eu devo ouvir e devo guardar. O livro de Apocalipse, ele é um livro não apenas que mostra os juízos de Deus, mas também é um livro de instruções espirituais, morais e éticas. É um livro que passa muitos valores que Deus quer para a nossa vida, desde já. Não é meramente uma predição, conforme já falamos, o livro de Apocalipse é uma revelação. Ele deve ser lido não apenas com o objetivo de saber, né, o plano futuro de Deus para a Terra, como é que vai ser o juízo de Deus. Não só para isso, mas também para, principalmente, aplicar os princípios de Deus em nossas vidas que estão no livro. No livro de Apocalipse tem princípios? Tem. Quer ver? Alguns valores que estão no livro de Apocalipse. Fidelidade a Deus. Você vê nas páginas. Lê o livro que você vai ver isso aí. Adoração a Deus. Santidade. Pureza. Umas coisas que deve até incomodar um pouco, mas está no livro. Preparação para se encontrar com o Senhor. Alegria. É um livro de alegria, é um livro que tem 7 bem-aventuranças. É um livro onde está escrito que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. É um livro que está escrito que não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais dor. Que livro maravilhoso. E a gente, aí com preconceito, com uma ideia preconcebida, fica com receio, fica com medo de desfrutar da revelação de Deus para nós. Se Deus revelou, não é mais mistério. É para a gente ler, é para a gente gostar, é para a gente ouvir, é para a gente principalmente guardar. É o livro que mostra a vitória final de Cristo sobre o mal, sobre Satanás. É o livro que revela Jesus como o leão da tribo de Judá. É um livro de vitória. É um livro que mostra o livramento da ira futura de Deus. Ele mostra a ira futura, mas mostra também o livramento. Inclusive, se você quiser se aprofundar, nós temos, vou deixar aqui um link, que mostra que a salvação nos livra da ira futura de Deus. Aí você clica aí, você vai ter um entendimento, um conteúdo mais profundo. Então é importante, por que Deus lê o livro de Apocalipse? Primeiro, porque é um livro que o próprio Deus falou. Devemos ler, ouvir e guardar. Segundo, porque é um livro que nos traz vários princípios espirituais de alegria. É um livro que nos põe para cima. É um livro que mostra a vitória final de Cristo. Às vezes a gente olha em volta, só vê derrota, só vê injustiça, só vê o mal imperando, mas vai ter um dia. E é isso que o livro de Apocalipse nos mostra. Que Jesus vai triunfar. O bem vai triunfar. E isso aí vai te trazer alegria desde já. Mesmo você vendo injustiça, mesmo você vendo coisa errada, você sabe que um dia haverá um triunfo final. Um dia haverá um júbilo. Um dia haverá uma alegria permanente. E isso é para mim, é para você, é para nós. Leia, portanto, o livro de Apocalipse e seja abençoado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, faça um comentário, inclusive com dúvidas, e se inscreva para não perder os futuros conteúdos. Muito obrigado e que Deus te abençoe.